Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia para todos vocês. Que bom que estamos juntos, que bom que podemos nos achegar à casa de Deus, prestar o nosso culto de louvor, de gratidão. Que bom que podemos juntos também ter um tempo de oração e de reflexão. No domingo de hoje, 12º domingo após Pentecostes, eu quero saudar vocês com o conhecido texto bíblico do Salmo 133, que diz o seguinte: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. Que Deus abençoe esse encontro de irmãos e irmãs na fé, que Deus venha até nós nessa manhã, fale de maneira muito especial também aos nossos corações. Desde já quero agradecer a equipe de música que hoje então se colocou à disposição, atendeu o convite, o chamado também. Gratos somos por colocarem os dons de vocês a serviço do nosso Deus. E dessa maneira, eu convido quem puder se colocar em pé. Nesta bela manhã de domingo, nós nos reunimos e celebramos, em nome e na presença do Trino Deus. Ele que com amor nos criou, que por graça nos salvou e que também por misericórdia caminha ao nosso lado. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar? E eu convido para acompanharmos o primeiro hino.
Queridos irmãos, queridas irmãs, convido quem puder se colocar em pé novamente. O Salmo nos diz: eu conheço bem o meu pecado. Enquanto eu não confessei ao Senhor, eu me cansei chorando o dia inteiro. Animados por essa palavra do salmista, eu convido para nós termos um momento de oração silenciosa, um momento onde nós podemos nos achegar diante de Deus e confessar a Ele os nossos pecados, a nossa culpa. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nos colocamos humildemente, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, reconhecendo o nosso pecado. Sim, amado Deus, clamamos pelo Teu perdão. Vem até nós, atende a nossa súplica, ouve o nosso clamor. Sim, amado Deus, dá-nos a alegria do Teu perdão. Assim, nós confessamos, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Jesus, ela vem até nós, nos conforta, nos anima, nos convida para uma nova caminhada. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Dessa maneira nós podemos nos achegar ao nosso Deus, na certeza de que Ele nos ouve, que Ele nos acolhe, que Ele nos perdoa. E assim eu anuncio a vocês a graça, o amor e o perdão de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar? Por mais que todos nós aqui estejamos bem, com saúde, tenhamos tido uma bela noite na nossa casa, na nossa cama, nós sabemos que aí fora há muitas pessoas que sofrem. Sabemos que no mundo tem muitas pessoas que por vezes não têm onde dormir, não têm do que se alimentar, perderam os seus empregos e, acima de tudo, perderam a sua esperança de viver. Vamos nós, enquanto comunidade, clamar para que Deus também tenha misericórdia de todas as pessoas que sofrem, para que Ele derrame a sua graça, o seu amor e a sua compaixão. Convido para acompanharem o hino de número 56 do livro de Canto. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abraça o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Assim como nós estamos sentados, eu convido para nós termos um momento de oração. Senhor nosso Deus,
Alegres, gratos, nós nos colocamos em tua casa, nos reunimos como teu povo nesta manhã. Alegres e gratos pelo teu cuidado, pela alegria da salvação, pelo perdão. Gratos te somos porque sabemos que tu ouves a nossa oração, atende a nossa súplica. Nós te pedimos, fica conosco nesta manhã, abençoa esse encontro de teus filhos, que a tua palavra venha até nós, nos revele mais uma vez sobre a tua graça, sobre o teu amor. Fica conosco através do teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês na manhã de hoje a leitura bíblica da carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 até 20. Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 até 20. E eu passo a ler para vocês então. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como as pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Até aqui, palavra do Senhor, palavra de salvação. Amém. Convido para acompanharem o próximo hino, de número 95. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um e cada uma de vocês, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, como eu disse no início do culto, hoje nós estamos celebrando o 12º domingo após Pentecostes. E no texto bíblico previsto para hoje, nós temos essa carta aos Efésios, aonde nós temos uma clara exortação para o povo cristão. E é interessante porque quando a gente tem os nossos filhos,
A gente, volta e meia, exorta, chama atenção. Não faz isso, não faz aquilo, faz assim, faz assado, tira o dedo da tomada. Agora, quando a gente se torna adulto, a gente tem muita dificuldade para aceitar que alguém nos chame atenção. Como é difícil quando as pessoas adultas não aceitam conselhos de outras pessoas. E, no entanto, em diversos momentos, o apóstolo Paulo sempre nos diz que nós devemos, enquanto povo cristão, nós devemos nos exortar em amor. Não significa criticar, gosto ou não gosto da sua roupa, da cor do seu cabelo, não se trata disso. Se trata de exortar as atitudes, aquilo que nos leva para caminhos diferentes do que o caminho que o Senhor nos propõe. Tudo aquilo que nos afasta, que nos tira do que o Evangelho nos coloca como essencial, como principal, como primordial para a nossa vida, nós deveríamos nos exortar e aceitar de bom coração quando alguém nos exortasse. Acontece que a gente, por ego ou por N motivos, a gente logo fica chateado. Não, eu não aceito. Ninguém paga as minhas contas, então eu faço do jeito que eu quiser. Vocês já repararam como é difícil chamar a atenção de uma pessoa adulta? Como é difícil exortar alguém. E é interessante que o texto bíblico de hoje, o apóstolo Paulo, em diferentes momentos, ele faz sempre esse contraste entre dia e noite, luz e trevas. E aqui no texto de hoje ele faz justamente um contraste entre as pessoas sábias e as pessoas sem juízo. E ele nos diz com todas as palavras: não vivam como ignorantes, mas como os sábios. Aqui nós temos claramente toda uma herança da cultura grega, que Paulo também aqui no texto bíblico traz essa questão da importância da sabedoria. A cultura judaica também lida com isso de forma bem interessante. Lidar, viver com sabedoria. Pergunto para vocês, o que é viver com sabedoria? Às vezes eu estou vivendo a minha vida, acho que sou uma pessoa sábia, e no entanto eu posso estar sendo justamente isso que o texto nos aponta para não ser: uma pessoa ignorante, uma pessoa sem juízo. Eu quero fazer uma pequena experiência. Eu não sou professor de ciências, nem nada disso, mas sabedoria tem a ver com essa historinha. Conta que uma vez o professor foi fazer uma experiência para os seus alunos, e ele pegou um pote, um vidro, e começou a colocar os objetos. Então, ele colocou um monte de pedras, encheu esse pote com várias Pergunto a vocês, assim como o professor perguntou para aqueles alunos: esse pote está cheio? Sim ou não? Sim e não. Não. Então o professor pegou pedrinhas menores e novamente perguntou para os seus alunos: o pote está cheio ou não? Ainda não. Pegou areia. Então, quando todo mundo achou que aquele pote agora sim não cabia mais nada, o professor veio com água.
E agora? O pote está cheio ou não? Nessa pequena história, nós precisamos entender que nós precisamos colocar prioridades. A ordem que eu coloquei os objetos, nesse caso, ela não pode ser invertida. Se eu tivesse colocado a água primeiro, até o limite do pote, o que teria acontecido? Transbordado. Não teria tido espaço para tudo. Caberia mais areia? Caberia. Daqui a pouco dá para colocar mais água, daqui a pouco dá para colocar mais água. O que eu quero dizer para vocês, a partir dessa experiência prática, é que viver com sabedoria também inclui nós elegermos prioridades na nossa vida. Se eu tivesse priorizado colocar a água, a areia, as coisas menores primeiro, certamente não teria se acomodado tudo como se acomodou. Na nossa vida, nós precisamos fazer uma autoanálise e perguntar: quais são as minhas prioridades? Porque no fundo é isso que vai definir de grande forma se nós estamos sendo sábios ou não, também na administração do nosso tempo. Deus nos deu a vida de presente. Nós bem sabemos que a vida é um intervalo entre o nascimento e a morte. Portanto, um tempo específico. Um tempo que começa e termina. Viver com sabedoria é administrar da melhor forma possível as prioridades entre o nascer e o morrer. É viver de acordo com o que o Evangelho nos diz. E é interessante que o versículo 15 nos dá uma dica muito legal, que ele diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. O texto bíblico não nos diz assim: prestem atenção na maneira com que os seus irmãos estão vivendo. Não. Preste atenção na sua maneira de viver. Antes de querer dizer quem é sábio e quem não é sábio, quem está administrando bem ou quem está administrando mal, o texto bíblico nos exorta para analisar a minha vida. Aquilo que está na minha responsabilidade. Aquilo que me foi confiado por Deus. Como eu disse para vocês, nós temos um texto que nos exorta na manhã de hoje. Vocês têm aproveitado bem o tempo de vida de vocês? Arrisco dizer que sábias são as pessoas que procuram fazer na sua vida, nesse intervalo entre o nascer e o morrer, sábias são as pessoas que procuram fazer na sua vida constantemente o propósito de Deus. Sábias são as pessoas que procuram fazer na sua vida aquilo que Deus pede para que nós façamos. Sábia é aquela pessoa que busca compreender e viver em conformidade com os planos de Deus, com o que Ele nos diz que é certo. Meu filho, o caminho é esse. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente sai por N caminhos, menos por aquele que nós deveríamos caminhar. Se por um lado a gente tem isso, como é que nós poderíamos entender que é viver sem juízo? Viver sem juízo, para o apóstolo Paulo, é justamente viver desprezando a vontade de Deus. É viver afastado das orientações de Deus. É viver, em última instância, conforme a nossa natureza humana quer que a gente viva. O meu pecado, esse eu conheço bem, como diz o salmista. A nossa natureza humana, nós bem sabemos o quão maldosa ela é. Mas o Evangelho nos aponta que um outro caminho, fora da nossa vontade, fora da maldade humana, é possível. Um caminho do amor,
da graça, do perdão. Viver sem juízo, em última instância, é viver longe da prática do amor de Deus. Será que nós temos nos portado como pessoas sábias? Será que nós temos nos portado como pessoas sem juízo? Queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira recomendação para nós alcançarmos a vida verdadeira é aproveitar bem todas as oportunidades que nós temos para dar passos nesse caminho de sabedoria. Cuidando sempre para que a nossa vida seja agradável aos olhos do Senhor, para que esteja de acordo com o que o texto bíblico nos fala. Não por medo, não por julgamento, não por moralismo, mas porque eu sou tão grato a Deus pela vida que eu vou fazer. Nesse presente que Ele me deu, eu vou fazer a sua vontade e não a minha. E aí a gente consegue entender um outro texto bíblico que Paulo diz assim, que Ele cresça e que eu diminua. Viver com sabedoria é viver de acordo com a ética cristã. É viver de acordo com o Evangelho. Que nós, a partir deste pequeno exemplo que eu trouxe para vocês na manhã de hoje, que nós possamos refletir sobre as prioridades que nós temos colocado na nossa vida. Que nós possamos pedir a Deus pela sua orientação. Que nós possamos cantar, por exemplo, o hino 421, Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Que de fato a gente se entregue e diga, faça na minha vida a sua vontade. Que Deus nos dê sempre humildade para que nós possamos fazer isso. Que Deus nos dê sempre a sua sabedoria. Amém. Convido para professarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podem se sentar? Convido para acompanharem o próximo hino de número 229.
águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Para a oração de intercessão de hoje, a oração geral da igreja, gostaria de perguntar aos presentes: tem algum motivo que vocês gostariam de incluir no culto de hoje? Algum pedido, algum agradecimento, algum motivo de intercessão? Se alguém quiser falar, fique à vontade. Hoje nós estamos comemorando 122 anos de fundação da Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas. Então, gratos somos a Deus por todo o serviço prestado, por toda a comunhão experimentada, por tudo aquilo que elas testemunharam e testemunham até hoje. Mais algum motivo? Mais algum motivo? Convido então, quem puder, se colocar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, alegres, gratos, mais uma vez, nos dirigimos a Ti em oração. Em primeiro lugar, te agradecendo por tudo aquilo que nós ouvimos, testemunhamos. Sim, amado Deus, gratos por Tua palavra que vem até nós, nos exorta, nos lembra quais são os Teus caminhos, nos dá uma nova chance. Sim, bondoso Deus, que nós tenhamos sabedoria sempre para eleger as prioridades, que tenhamos humildade para reconhecer diante de Ti os nossos erros, que possamos sempre também contar, bondoso Deus, com a Tua direção, contar também com a companhia de irmãos e irmãs nesta caminhada. Ajuda-nos a vivermos todos os dias da nossa vida, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, bondoso Deus, diante de tantos compromissos, de tantas ofertas, ajuda-nos a elegermos as prioridades da nossa vida. Queremos trazer também a nossa gratidão, a nossa intercessão. Gratos te somos, amado Pai, pelos 122 anos da Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas. Gratos te somos por este importante trabalho, serviço prestado ao Teu reino, a tantas pessoas, a tantas comunidades. Nós te pedimos, fortalece sempre a caminhada dos grupos de oásis. Queremos te agradecer pela dádiva da vida, te agradecer por tudo aquilo que temos e somos. Sim, amado Deus, sabemos que tudo vem das Tuas graciosas mãos. E assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos e assim nós colocamos a nossa vida à Tua disposição. Também queremos, amado Pai,
te pedir nesse tempo difícil que nós ainda estamos atravessando, que a tua ação esteja sempre presente na nossa vida. Que teu Santo Espírito haja onde, quando e como quiser. Somos teus parceiros, queremos nos colocar, bondoso Deus, também a serviço da tua palavra e do teu amor. Que a nossa vida seja um reflexo de tudo aquilo que o Senhor ensina, de tudo aquilo que o Senhor espera também de nós. Intercedemos ainda por nossas autoridades, por nossas lideranças, intercedemos pelo testemunho da tua igreja, intercedemos também, bondoso Deus, pelas pessoas enlutadas, acamadas, enfermas, as pessoas que estão sem ânimo, as pessoas que perderam os seus empregos, enfim, colocamos tudo isso em tuas mãos. Fica conosco, cuida do nosso domingo, cuida das pessoas que conosco convivem, dá-nos a tua bênção, coragem para essa semana que se inicia. Ouve quando juntos e juntas oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem se sentar? Quero compartilhar com vocês alguns avisos ainda para essa semana. A próxima quarta-feira nós temos ensino confirmatório às 18 horas com o pessoal do segundo ano. Ensino confirmatório esse que voltou então a acontecer de forma presencial no salão aqui do Colégio Barão do Rio Branco. Na quinta-feira, às 14h30, nós teremos encontro da UASE Martim Lutero. Quinta-feira, 14h30, encontro da UASE Martim Lutero presencial. Então, na quinta-feira nos encontraremos. Na quinta-feira também, às 19h30, nós temos reunião do grupo de estudo bíblico e oração, que vem acontecendo de forma online. Quem quiser participar, é só ter um celular, um computador com acesso à internet. É muito simples de participar, tem sido um importante espaço de partilha e de comunhão. Sendo esses os avisos para hoje. Pastor, quinta-feira às 19 horas na sala da UASE começam os ensaios do Chorus Domini, o coro masculino. Então, só lembrando. Ok, obrigado. Na saída do culto, todos são convidados e convidadas, então, a depositar as suas ofertas nos gasofilácios. E a oferta do culto de hoje, eu quero fazer um apelo de forma muito especial, porque a oferta do culto de hoje ela vai para o projeto de missão do Sínodo Brasil Central. O Sínodo Brasil Central foi aonde eu vivi durante 10 anos da minha vida, primeiro em Ceilândia, Distrito Federal, e depois em Uberlândia. Se aqui, por vezes, a gente acha distante as nossas reuniões, tem que ir a Santa Cruz, tem que ir aqui, acolá, lá para nós termos, por exemplo, um encontro sinodal da OASE, nós íamos de Uberlândia até, nós fomos, uma das ocasiões, até Palmas, no Tocantins, para poder participar do encontro sinodal de OASE. Quando tem uma assembleia sinodal, por exemplo, o pessoal, os irmãos e as irmãs que saem lá de Balsas, viajam 2, 3 dias de ônibus até Brasília, participam da reunião e voltam mais 2, 3 dias de ônibus. Por que eu quero dizer isso? Primeiro, porque eu acho que situações assim nos ajudam a mostrar que tem muitos irmãos e irmãs luteranos nossos que não medem os esforços, assim como a gente também abre mão de um bocado de coisa para participar dos eventos da igreja.
Pensem vocês, para participar de uma reunião, eles se deslocam e ficam longe de casa uma semana. 3 dias viajando, 1 dia, 2 de reunião e mais 2, 3 dias viajando de volta. Então, nesse sentido, todo o trabalho que acontece lá, sempre tem essa questão das distâncias. E nós não estamos falando de comunidades e paróquias grandes, nós estamos falando de grupos de 150 pessoas batizadas, 140, 160, quer dizer, esse é mais ou menos o tamanho das nossas comunidades lá. A nossa oferta, ela tem uma grande importância, justamente para ajudar esses encontros a acontecerem, né? Quando a gente fala de 2, 3 dias de uma viagem, tem um custo. Então, nesse sentido, que Deus abençoe dádivas, doadores, de maneira muito especial, que Deus continue abençoando os nossos irmãos e irmãs na fé, que lá também testemunham e vivem ISLB, assim como nós. Amém. Cantemos o hino final de número 198. Ó bem cego eu andei e perdi
assim chegamos ao final do culto de hoje. Eu convido quem puder se colocar em pé. Mais uma vez agradecemos a equipe musical que hoje então abrilhantou, colocou também os seus dons a serviço do reino de Deus. Gratos somos a vocês. Vamos invocar e receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz. Vamos todos na paz do Senhor, sirvamos a Ele com alegria e gratidão. E lembrem-se, vivamos de maneira sábia também. Amém.